Bom dia, caros alunos, caras alunas. Eu sou o professor Paulo Supimpa para dar prosseguimento à nossa apresentação sobre Platão. Muito bom dia, estejam atentos. Vamos lá. Platão foi um dualista, como lembramos, acreditava em dois mundos, num mundo transcendente. E, como fundamento de seus conceitos, ele acreditava que deveria existir uma essência objetiva, racional, eterna, perfeita, imutável e transcendente, num outro mundo. Transcende ao nosso mundo terreno. No mundo superior, então, fora do alcance dos sentidos humanos, um mundo que só poderia ser atingido pela abstração, pela razão dialética, o mundo das formas ou ideias. Slide 3. Bem, se for pedido para você pensar num quadrado, certamente você vai pensar num quadrilátero com quatro lados rigorosamente iguais, formando quatro ângulos retos de 90 graus, rigorosamente iguais. Inclusive, vai pensar nas linhas, nos lados, com a mesma espessura, perfeitamente conectados um em sequência ao outro. Mas se for pedido para você desenhar esse quadrado que você imaginou, a coisa fica complicada, porque você não vai conseguir isso. Aqui na Terra, no mundo terreno dos sentidos e opiniões, segundo Platão acreditava, você jamais encontrará esse quadrado que você imaginou, porque nenhum desenhista ou artesão poderia reproduzi-lo, cada lado com a mesma e exata quantidade de tinta, traços minuscularmente iguais. O máximo que você conseguiria desenhar seria uma cópia imperfeita do quadrado perfeito que você imaginou. Pois bem, Platão entendeu que isso valia para todo o resto. Nosso mundo seria um gigantesco acervo de cópias imperfeitas das formas perfeitas que estão em outro lugar, outro mundo. Onde? Para Platão, no mundo que não pode ser alcançado pelos sentidos limitados que temos, o mundo das formas, das ideias, das essências perfeitas, eternas e imutáveis. No slide 4, você vê uma figura que mostra o que Platão imaginou, que podem ter milhares de cavalos diferentes aqui na Terra, porque são cópias de um modelo perfeito que existe no reino das ideias. E as coisas diferentes não devem ser classificadas através do mesmo conceito, se elas são diferentes. Então, todos aqueles quatro desenhos embaixo são cavalos diferentes entre si, mas podem ser relacionados num grupo representado pelo modelo de cavalo, o conceito perfeito que não está na Terra. Porque cada coisa terrena que existe é uma cópia de um modelo imutável. Bem, Platão, como está aí no slide 5, entendeu que os filósofos anteriores haviam chegado, em relação ao problema da ciência, do conhecimento episteme, o conhecimento verdadeiro, a ciência, a uma série de posições antagônicas. E você estudou que Parmênides e Heráclito discordavam profundamente. Pois bem,
A consequência dessa posição foi clara para Platão. Se tudo no mundo é puro devir, mudança, movimento, seria então impossível o conhecimento verdadeiro. O sofista Protágoras tirou como consequência dessas posições algo diferente e até oposto, a relatividade total do conhecimento humano, chamada de relativismo epistemológico. O homem é a medida de todas as coisas, segundo o sofista Protágoras. Finalmente, Sócrates, ao contemplar a difícil situação que havia chegado à filosofia, no estudo do sujeito que observa um certo objeto e almeja conhecê-lo, percebe a necessidade de estabelecer os conceitos corretos das coisas, a exigência de mais rigor nas definições. Este era o estado do problema ao chegar a Platão. Desse apanhado caótico de doutrinas que existiam antes, surgiu a teoria das ideias de Platão. Então veja, aí no slide 6, Platão construiu sua teoria acreditando que a ciência verdadeira existe, conhecimento seguro, é possível de ser conhecido, mas não através dos seres, dos objetos mutantes que estão em constante movimento e degradação no nosso mundo. Ele acreditava que para captar a ciência verdadeira, o conhecimento seguro, ele só podia se basear no que fosse imutável e eterno. Porque só o eterno e imutável, como disse Parmênides, poderia vir o conhecimento seguro. Logo, Platão concluiu que, por cima da ordem da realidade sensível, deve existir uma realidade inteligível, eternamente igual a si mesma, a qual remontamos com os conceitos, como havia descoberto Sócrates, os conceitos universais, né? E existiriam formas, ideias para tudo o que é possível, incluindo, como falei anteriormente, objetos, qualidades, relações, coisas boas e coisas más. Então, Platão unificou as teorias de seus antecessores. Heráclito tinha razão ao afirmar que tudo em nosso mundo sensível é devir, é mudança, é movimento, mas se enganava ao negar a existência do verdadeiro ser, eterno, imutável, transcendente. Parmênides também tinha razão ao proclamar a existência do ser, mas se equivocava ao fazê-lo único e ao negar a realidade física do universo terreno. O mundo físico era o domínio do devir e da mudança. Para Platão, slide 8, a razão dialética que gera a ciência, episteme, deveria prevalecer sobre a opinião, dosha, que leva à ilusão, à ignorância e ao preconceito, lembrando que Platão privilegiava a razão em detrimento da percepção sensorial, dos sentidos. Então, na figura aí do desenho, você vê o processo, né, dialético em sua origem. Argumento racional contra argumento racional,
gerando, pelo processo dialético da racionalidade, o conceito universal defendido por Sócrates e Platão. Bem, slide 9. Platão estava então convencido de que não se podia tirar conhecimento real, verdadeiro, por meio da observação e da percepção sensorial. O mundo físico no qual vivemos seria para ele vítima da corrupção, da degradação, da mudança, enfim, o domínio do devir de Heráclito. Tal mundo físico não deveria ser a essência, mas sim uma cópia dela. Slide 10. Você vai pausar, ler esse pequeno texto do slide e depois, por favor, ouça o que eu vou falar. A teoria das formas de Platão foi desenvolvida em vários de seus diálogos, como uma tentativa de resolver o problema dos conceitos universais. Exemplos de alguns desses conceitos, os mais notáveis seriam o belo, o bem, a coragem, a justiça. Veja que os três últimos conceitos, a ideia do bem, a ideia da coragem, a ideia da justiça, as três últimas ideias, melhor dizendo, deveriam ser qualidades apresentadas, ainda que numa escala menor, uma escala humana, pelos governantes da polis. Então, para Platão, a política deveria ser pedagógica. Se você entendeu, o político deveria ensinar como o cidadão deve se comportar. O político como uma espécie de mestre. Imaginem só. No slide 11, vamos falar na alma. Tem uma definição do filósofo argentino Mário Bunge, muito pitoresca e interessante. Ele diz que a alma é o ancestral teológico da mente. O ancestral teológico, né? Para os gregos, na verdade, grande parte dele, a alma era sinônimo de raciocínio, de mente, né? Para outros, tinha um fundo espiritual. Enfim, lembrando que a palavra grega psique é o termo usado para muitos escritores da antiguidade para o entendimento do que viríamos a chamar na língua latina de ânima ou alma, claro que não foi essa a noção que os gregos davam à noção de alma. Vamos ver nos próximos slides como Platão enxergou o conceito de alma. Para os dualistas, que entendem o ser humano como um misto de matéria e espírito, a alma seria o princípio de vida em movimento. Para alguns materialistas, a alma seria, no máximo, matéria mais sutil que o corpo, Slide 12. Platão apresenta a alegoria do cocheiro. Eu praticamente nesse slide vou ler com vocês. Platão nos mostra nessa alegoria que o corpo sozinho não faz nada, tal como a biga sem os cavalos e o cocheiro não se move, nada produz. E essa biga é puxada por dois cavalos. O primeiro é Arisco, que seria a alma concupiscível, ou seja, ligada aos prazeres, desejos do corpo, ligada a grandes desejos de bens materiais, gozos materiais,
ou o desejo sexual ardente. É a mais difícil de controlar. O outro cavalo é um cavalo dócil, mostra a alma irascível. Ela é controlável, mas ainda assim tem riscos de descontrole se não tivermos pulso firme. E o cocheiro mostra que é a alma racional, a responsável de fato por guiar, né, o ser humano, tendo todo o controle sobre o corpo e as demais partes da alma. Platão ainda nos diz que as rédeas seriam os nossos pensamentos. Então você vê aí uma ilustração no desenho 13. Veja você a questão do ser humano, a cabeça indica a alma racional, o tórax indica a alma irascível e a parte do ventre mais abaixo indica a alma apetitiva. Então, a alma racional estaria ligada à razão, inteligência, virtude, a alma irascível à emoção, coragem, vigor, e a alma apetitiva ligada ao prazer, paixões e desejos. Dessa forma, Platão, corroborando com seu mestre Sócrates, defende que devemos valorizar a parte racional da alma, pois ela seria a única responsável por nos guiar para o bom caminho de uma forma segura e justa e virtuosa. Deixar nosso corpo à mercê dos prazeres ou da ira trará sérios problemas para nós. Essa é a ideia da alegoria pedagógica de Platão. Aí no slide 14 você vê outro exemplo, né? Outro desenho. O cocheiro seria a cabeça, a razão. Um dos cavalos é o abdômen, um desejo. O outro é o tórax, a moral, a força, a coragem. Platão imaginou uma alegoria. Essa alegoria foi escrita no diálogo Fedro para ilustrar o seu pensamento sobre a relação do corpo com a alma. Ele pede que você imagine essa carruagem. Platão também vai dizer que as rédeas são os pensamentos. Então, repetindo, o cocheiro seria a alma racional, 2 cavalos puxam a carroça, um deles é controlável, mas também pode se rebelar, que é o cavalo do tórax, né, da moral, da coragem, e o outro é o cavalo muito difícil de ser controlado, que é o do desejo, o do abdômen. Então, no slide 14, fechamos a aula Platão 6a. Já voltamos com a aula 6b, um pouco menor que essa.